Meus amigos, não é fácil lidar com a inveja. Se tu aí já teve ou já foi alvo de inveja, tu deve saber o quão difícil que é. E hoje eu quero falar sobre o menino Endrick, que é um dos caras que eu tenho muita esperança que o Ancelotti vai levar para a Copa. E, cara, desde o Palmeiras, desde a época que ele surgiu no Palmeiras, eu sempre fui muito fã desse moleque aí, dentro de campo, né? Fora de campo não sei, não conheço, nunca troquei ideia com ele, nunca tomei chimarrão com ele, nunca comi um churrasco com o Endrick, nunca joguei uma partida de Fortnite com o Endrick, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo futebol dele, e ele me parece ser um cara assim que é muito na dele, não quer ficar, não fica se promovendo por coisa que não precisa. E ele, dentro de campo, o cara é pica, né? Vamos falar a verdade. E a gente sabe que ele ficou aí no Real Madrid meio que assim, jogado para escanteio, não jogava, jogou pouquíssimos minutos no último semestre, tem até um número que ele jogou ridículos, sei lá, menos de 70 minutos durante vários meses somados, assim. Culpa do Xabi Alonso, que depois foi demitido, né? E não sei se já aconteceu contigo de tu ser demitido de uma empresa, ou tu sair de uma empresa injustamente, e aí saber 2 meses depois que o cara que te demitiu foi embora também, aí te dá... porque eu fico feliz demais quando alguém que quis me prejudicar se fode, eu fico feliz demais, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o Endrick. E aí o Endrick chegou no Lyon, começou arrebentando, fazendo gol na estreia, jogando bem, dando assistência. Não demorou muito, não demorou mais do que 1 mês, 2, para começar a imprensa e militância e invejoso não tem só no Brasil, tá? Então fica tranquilo que não é só aqui nesse paizinho mequetrefe que tem inveja. Aliás, a França é um país que consegue ser pior que o Brasil, né? É sujo, é fedido, tem um futebolzinho de 5ª categoria que se não fosse não fossem como é que é, as pessoas que vêm de fora, os jogadores que vêm aí descendentes de africanos que estivessem lá, se não fossem por isso, eles não seriam nada no futebol. Mas isso é papo para outro vídeo, e o que eu quero dizer é que um tal de... Até tive que anotar o nome do cara aqui, porque é um cara, um João Ninguém lá do futebol francês, aí vão dizer, algum de vocês vai dizer assim, mas ele jogou na seleção francesa. Foda-se a seleção francesa. Alain Giresse. Tu conhecia o tal do Alain Giresse? Olha, só se o teu nome é Eric Jacquin, para tu conhecer esse tal de Alain Giresse. Mas ele é da geração do Tigana, geração do Platini, geração daqueles caras assim que tinham um pouco mais de expressão nos anos 80, 90, né? Ele jogou na seleção francesa, hoje ele é treinador de futebol, é um cara que é importante lá. Ele é uma espécie de Candinho, sei lá, Candinho da França. E aí ele resolveu falar que o Endrick está entregando pouco. Aí alguns aí vão dizer, não foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou, sim, foi isso que ele falou. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele começou a criticar o Endrick porque achou que o Endrick tinha que entregar mais. Cara, tu quer que o Endrick deixou todo o jogo, cara? Se bem que merece, né? O futebol francês é tão ruim, o campeonato francês é tão ruim, é tão desgraçado que sim, acho que o Endrick até poderia dar janelinha, dar lençol, fazer 3 gols por partida, porque é muito ruim o campeonato francês. Os times são muito ruins. O Endrick sobra naquele campeonato. Mas aí, esse Alain Giresse resolveu criticar o Endrick, dizendo que ele tinha que entregar mais. Só que futebol é feito de números, de estatísticas, de análise. E eu aqui, como um cara equilibrado, um cara que entende muito de futebol, vim aqui para trazer um levantamento que eu fiz aqui, porque eu não sou obrigado a saber tudo de cabeça, mas eu vim aqui para trazer os números do Endrick. Os números do Endrick no campeonato francês, desde que ele chegou, são insuperáveis. Insuperáveis. Ninguém tem os números do Endrick. Olha só, te liga aí, o Mequetrefe, o Alain Giresse. Em gols, desde que ele chegou no campeonato francês, ele é o primeiro colocado em gols. 5 gols. É o primeiro colocado em assistências. 4. Então ele deu 5 gols e fez 4 assistências. Ou seja,
ele tem 9 participações em gol. Também em primeiro. É o cara que mais fez gol, mais deu assistência, e somados 2, 5, 4 dá 9, é o que mais teve participação em gol. Mas não é só isso, não é só isso. O Endrick é o primeiro colocado em minutos para participar de uma jogada que terminou em gol. A cada 74 minutos em campo ele participa de uma jogada que termina em gol. Tá bom, né? Mas continua. Ele é o primeiro em grandes chances criadas. Ele é o cara que cria grandes chances, mas que não termina em gol. Que ele passa lá pro enamorado, ele passa lá pro Alan Patrick, ele passa lá pro Cauli, e aí eles vão lá e chutam para fora. Mas ele criou 6 grandes chances de gol que não terminaram em gol, mas não por culpa dele. Ele é o primeiro também em dribles certos. Ele deu 21 dribles que conseguiu concluir com sucesso. Não é aquele drible, não é aquela pedalada para trás, não é aquela janelinha nele mesmo, não é aquele balãozinho, não é aquela rodeada do Anthony, aquele negócio nada a ver. Não, ele deu 31 dribles concluídos com sucesso, 21 dribles concluídos com sucesso. E nota, ele é o jogador com a nota mais alta, 7.45, comparado com todos os outros jogadores que atuaram no campeonato francês desde que ele chegou. Dá para dizer que o Endrick, então, se colocado só no período que ele está no Lyon, ele é o melhor jogador do campeonato. Ele é o melhor jogador do Lyon, disparado. E aí vem um Zé Ruela desse Alain Giresse. E por que eu estou falando isso, cara? Porque para mim o Endrick é uma das grandes esperanças da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Ele não vinha sendo convocado porque ele não jogava no Real Madrid. Mas eu tenho certeza que o papai Ancelotti vai convocar ele, e eu tenho certeza que ele vai fazer muito pela seleção brasileira. Não sei se ele vai ser titular, mas acho que merece ser titular, merece ser testado pelo menos nesses últimos amistosos como titular, porque esse guri tem muita bola, esse guri joga muito, ele tem que jogar, tem que ser o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo. É a minha opinião, não sei se é a tua. Agora fala aí a tua opinião. Tu acha que o Endrick é fogo de palha, é um jogador que não é para tudo isso, está jogando no campeonato fraco, verdade, como eu disse, mas tem um monte de jogador que joga lá e não se cria, né? E aí, o que tu faria? Tu colocaria o Endrick como titular da seleção, como é o caso que eu estou sugerindo? Tu acha que as críticas desse tal de Alain Giresse aí, elas têm fundamento? Ou nem eu nem ele estamos certo, o Endrick é só um jogador comum e não é para tudo isso? Então é isso aí, te inscreve, dá o teu like, compartilha, espalha a palavra e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!